Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, aos alunos do sétimo ano. Estou gravando esse vídeo para fazer uma ponte entre o texto e o documentário que vocês provavelmente assistirão, né, sobre a peste negra, né. O objetivo dessa semana é nós discutirmos a evolução de pandemias, né. Então, historicamente, a peste negra, né, ela foi uma pandemia que ocorreu na Europa e que foi uma das razões do colapso do fim da Idade Média. Período histórico que nós estamos estudando de uma forma superficial até, né, porque não temos textos a respeito, né, e ela moldou um pouco o desenvolvimento da Europa a partir de então, né? E representa muito do pensamento medieval, né? Bom, o que foi a peste negra, né? A peste negra foi uma doença que ainda existe hoje, a peste bubônica, né? Que deriva de um bacilo que vive numa pulga que vive no rato, né? Então, se essa pulga ela pica a pessoa, né, ela transmite o bacilo. Muito bem. A Europa do século XIV, do início do século XIV, era um local de uma relativa prosperidade, né? Algumas técnicas que estavam sendo usadas na agricultura estavam permitindo que os feudos produzissem uma quantidade de alimentos melhor, né? E mais com mais vitaminas, provavelmente, né? Então nós temos aí uma situação em que há uma certa prosperidade, uma certa confiança em todas as estruturas sociais que ali existiram, né? A igreja, por exemplo, enfim, a nobreza, né? Há um fato, né, muito pouco comentado na história, talvez pelos protagonistas não serem europeus, né, que é o desenvolvimento do Império Mongol, né? O Império Mongol ele foi no século XIV um dos impérios mais extensos da história da humanidade, né? Eles saíram ali do limite da muralha da China e chegaram até as portas da França. É um território de uma extensão imensa da Ásia, né? E metade da Europa, né? Foi um império bastante eficiente, como eu já comentei com vocês em outro vídeo. Os mongóis eles tinham uma habilidade de cavalgar extrema, habilidade com arcos, e você tinha aquela espada, né? A cimitarra seria essa espada menor, um punhal. E você tem a espada do Gengis Khan, né, que é chamada, que ela é uma espada que você pode correr a cavalo e cortar lateralmente a pessoa, né? Então era de uma eficiência extrema, né? Era uma espada curva. Então esse império ele se tornou imenso, né, para o horror, né, das sociedades, da sociedade europeia de então. Mas, né, da mesma forma que a guerra ela traz avanços de povos sobre outros, por uma via secundária o comércio também se desenvolve, né? Então boa parte dos produtos asiáticos começavam a chegar à Europa para serem consumidos pela elite, né? Então notem, quer dizer, o comércio começa a se desenvolver nesse momento, né? Como uma forma econômica dominante, né? Mas logo haverá o golpe, né? Um golpe fatal que vai ser essa pandemia, né? Ao mesmo tempo que os produtos vinham, né, da Ásia, vários navios que andavam pelo Mediterrâneo, passavam
pela Sicília, por Veneza, né, por Marsella, eles carregavam ratos, né? E esses ratos, portanto, eram portadores desse vírus que se desenvolve na Ásia, né? Vírus não, desculpa, esse bacilo que se desenvolve na Ásia e que vai se espalhando, né? Então, em pouco tempo, né, navios mercantes europeus começam a chegar na Europa, às vezes de uma forma muito tenebrosa, nas cidades portuárias, com pessoas, com a maioria dos tripulantes mortos, né? E o barco vagando, né? E alguns com uma parte dos tripulantes vivas e muitos tripulantes mortos, né? A priori, num primeiro momento, a população europeia não deu muita atenção ao fato de que a virulência e a violência com que essa doença matava, né, nos navios que estavam chegando era imensa, né? Eles não deram atenção porque faz parte de um comportamento das sociedades negar o perigo, né? Tanto por causa das crenças quanto por causa depois do avanço tecnológico, né? Um comportamento uma postura de mentalidade, né? Você acha que a sua sociedade ela está pronta para enfrentar qualquer tipo de vírus que exista, né? Ou bactéria. Então os europeus da mesma forma confiavam na igreja. Isso vai sair bastante caro, né, para eles. Eles confiavam bastante na igreja e, como vocês vão ver no documentário, o Papa estava na França nesse momento, não no Vaticano. A doença, a peste, ela começa a ser transmitida, né? Em Veneza chega a matar 60% da população, 60% da população. A cada 10 pessoas, 6 morriam, né? É um índice de virulência muito grande, né? E aí, os comportamentos, né, das pessoas foram os mais bizarros possíveis, né? Os europeus viviam numa sociedade que era dominada pela igreja, né? E que tudo que existia e não existia tinha uma relação com esse plano mítico-religioso, né? Portanto, o horror era muito maior porque você não tinha nenhuma forma de se defender da doença, né? As pessoas caíam nas ruas, né? As pessoas começavam a ficar doentes em casa numa quantidade bastante grande, né? E isso faz com que, de uma certa forma, a maior reação que a população europeia vai ter é do mais tenebroso horror. No documentário, talvez seja possível vocês verem como eram as condições, né, de vida dos europeus nesse momento, como eram as feiras, como se compravam as coisas, como se guardavam os alimentos, como as pessoas andavam e como que era a limpeza pública, que evidentemente não existia, né? Então, o fato deles não tomarem muito banho, né, dos lugares serem absolutamente sujos, lembrem que a mentalidade medieval valorizava a salvação da alma e não a vida real, né? Então você não precisava ter tantos cuidados com essa vida real, né? E aí, ao enfrentar a peste, eles perceberam que eles estavam redondamente enganados, né? Que reações se teve, né? Que reações tiveram? Alguns nobres migram, né, para regiões do campo tentando fugir, né, da peste. As pessoas morrem nas cidades portuárias em grande quantidade, né, como eu já falei, Veneza, Marsella, Barcelona, né, vai se morrer bastante. E em poucos anos, né, o que é uma coisa brutal para o ritmo do tempo na Idade Média, onde 100 anos praticamente nada se mudava, né? Em pouco mais de 2 anos, essa doença chegou à Inglaterra, que é na diagonal de cima, né, em relação à Itália, né, onde estaria Veneza,
né? E da França onde estaria Marsella, né? E aí ela devastou boa parte da população inglesa também. Então o assombro era muito grande, né? E aí aquela coisa, né? Quando você está diante de uma sociedade ignorante, uma sociedade que não valoriza e não tem o conhecimento, até porque não existia ainda, né? Você tem aquele conhecimento filosófico da Grécia e o conhecimento filosófico romano, que é um pouco diferente, mais voltado para o direito, né? Isso foi tudo largado, né? A igreja toma o poder numa aliança com alguns reis nórdicos, né? Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essa sociedade ela não tinha outra resposta para a peste negra como um flagelo de Deus, né, do Deus judaico-cristão, um flagelo de Deus para os pecadores que existiam aqui vivendo na Europa. Né? Evidentemente que isso é uma explicação absolutamente bizarra para os tempos de hoje, embora algumas pessoas ainda usem isso para o horror da nossa sociedade, né? Da sociedade mundial ainda existem pessoas que defendem, né, como aqui no Brasil, ou negam ou defendem a ideia de que o pecado traz, né? Isso foi muito comum, por exemplo, quando surgiu a AIDS, né? E as pessoas passaram a atacar minorias, considerando que essas minorias eram portadoras, por conta delas, por conta da atitude delas, que tinha se desenvolvido a AIDS, né? Então, vejam como essa capacidade de pensar de maneira absolutamente irracional, ela pode ultrapassar o tempo, né? Ela é dominante num período da Europa, né, que é a Idade Média. Mas por que a gente estuda a Idade Média? Até para entender isso, né? Para saber como essa influência, a influência desse tipo de pensamento, de uma divindade que se vinga do seu próprio povo quando acha que as coisas não estão do jeito que essa divindade quer, ela se espalha, né, por toda a América e também por todo o mundo. Então, a reação que os europeus têm lá, na Idade Média, é uma reação de fazer grandes procissões pelas ruas, né? Pelas ruas que eram estreitas na época e pelo campo, né? A Alemanha, a região que hoje é a Alemanha, né, no documentário aparece, mostra que surgiram alguns grupos, né, que eram absolutamente histéricos e doentios, que vagavam pelas ruas se autoimolando, né? O que é autoimolar? Autoimolar é dar chicotada em si mesmo, bater em si mesmo, essas coisas, né? Para fazer um sacrifício digno da aceitação da divindade, né? Não esqueçam, então, que o cristianismo também trabalha com a oferta de dor à divindade, né? Porque a gente vê, a gente estuda outras sociedades e fala, nossa, eles fazem sacrifício. Não, o cristianismo também fez sacrifícios, né? Então, o que passa a acontecer? Esse movimento escatológico, né, que surge com pessoas absolutamente tresloucadas, passando pela rua, carregando cruz, como se fosse a Via Crucis de Jesus, né? Que supostamente existe por conta de uma única fonte, que é a Bíblia. Mas, enfim, eles começam a se automutilar. O problema é que isso extrapola. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque as sociedades, quando elas não têm resposta para as coisas, elas arrumam uma desculpa, que a gente chama de bode expiatório, por causa de um ritual que existia na Grécia para a deusa Deméter, né? Em que um bode era imolado representando a figura de Saturno, ou Dionísio, né? Então, quem foram os bodes expiatórios? Né? Quem foram aqueles que os fanáticos religiosos colocaram a culpa para que a ira
da divindade judaico-cristã se abatesse sobre a população? Ora, as minorias. Sempre. Então, as mulheres, né, foram bastante acusadas de bruxaria por determinados conhecimentos que elas tinham sobre a natureza. Os leprosos, né, e particularmente uma categoria de indivíduos que no século XX também vai ser vítima de um massacre, né? Mas cujo ódio a eles surge pelos próprios cristãos, que são os judeus. Os judeus passam a ser bastante perseguidos. Na Alemanha, eles são queimados vivos em fogueiras, como as bruxas, né? Entram-se nas casas dos judeus e carregam as pessoas para fora e tocam fogo nelas, né? Isso que esses fanáticos religiosos faziam, achando que o sacrifício dessas pessoas, né, que eram consideradas não cristãs, faria com que a divindade aplacasse a praga. Quando uma sociedade chega nesse ponto, ela está absolutamente doentia, né? E é evidente que a peste não acabou por causa dos sacrifícios, né? A peste continuou, né? Até que o Papa manda que esses grupos sejam banidos, né? Isso um pouco, quase 100 anos antes do Lutero escrever na própria região, não é em Freiburg que ele escreve, mas é lá perto, né? As suas teses contra a Igreja Católica, né? Só para vocês terem uma associação, né, do nível de fanatismo que existia nessa região, né? Agora eu quero falar um pouco sobre as duas fontes que nós temos aí, né? Nós temos uma fonte que é um texto retirado da internet, de um site, que está lá o site, né? E nós temos um documentário do History Channel, né? Essas duas fontes, né, elas têm diferenças entre si. Primeiro, uma é audiovisual e a outra é escrita, né? Num texto escrito, você tem determinadas características que no audiovisual você não tem, né? Talvez no audiovisual algumas características sejam mais... Bom, então essas duas fontes, elas são diferentes, né? Como eu tenho dito. A narrativa do documentário, ela procura utilizar como fio da meada, que se costuma usar essa expressão, a vida de alguns indivíduos, como o rei da Inglaterra, como o médico do Papa, ou até mesmo como a princesa inglesa que foi oferecida em casamento para um príncipe espanhol e morreu de peste, né, antes de chegar lá. Esse é uma característica, um tipo de historiografia voltada para a ideia de que a ação de grandes homens gera transformações na sociedade, e não processos coletivos, né? Já o texto, né, ele faz uma descrição mais objetiva, né, menos voltada para subjetividades, para sujeitos, para pessoas isoladas, né? E evidentemente vocês vão ver que a narrativa do documentário, ela tem vários clímax, né? Ela vai crescendo num nível de suspense, né? E ela tem um clímax, aí depois ela volta, porque tem um intervalo, né? Mas é uma narrativa dramática, né? Ela propõe ser dramática, né, para ganhar a atenção do espectador, né? Então, essa é outra característica do documentário. Ele é bastante dramático, tem muitas lutas, muitas mortes, sangue para todo lado, né? Parece o Gengis Khan, mas também tem algumas considerações bastante interessantes, né, que nos chamam ao raciocínio, ao pensamento, né? Vejam só, vai chegar um determinado momento
vai chegar um determinado momento em que eles vão questionar, o narrador questiona, né, a seguinte situação: quando será próximo? Né? Quando será a próxima epidemia que nós teremos diante da ação de vírus e bactérias que estão na natureza e por alguma razão nós tomamos contato com eles? Então isso nos faz pensar sobre o fato de que há uma certa inevitabilidade de que certos surtos e certas pandemias apareçam de tempos em tempos, né? Ah, então não adianta fazer nada? Não, claro que não. Adianta fazer coisas, né? Adianta para nós, por exemplo, termos uma relação mais equilibrada com o meio ambiente. Na época da Idade Média, quando nós tivemos a peste, não havia nenhum tipo de agressão ao meio ambiente, né, nos padrões de hoje. Eles eram apenas sujos, o que, claro, é um problema para nós, né? Mas para a própria natureza, nem tanto. As cidades eram perigosas, né? Principalmente as cidades portuárias. Então, eu espero que vocês tomem contato com o texto, tomem contato com o documentário, com essa videoaula, né? E aprendam bastante sobre a questão de uma pandemia que existiu e que fez com que um período da história acabasse, né? Ele foi tão devastador que ele foi um golpe de misericórdia, né? Num período da história que estava sendo questionado, né? Eu sempre falo para vocês que quando surgem necessidades, existem transformações na história, né? Então, quer dizer, o poder da igreja começa a ser questionado porque você acaba de ter uma epidemia brutal, né? Que todas as medidas que as populações europeias achavam que seriam necessárias pela via da religião para exterminar a tal pandemia não deu certo, né? Então esse poder religioso começa a ser questionado, né? A tecnologia, né, na produção começa a ser vista como uma forma de você pelo menos viver um pouco melhor, né? E evidentemente o desenvolvimento do comércio, né? O comércio que vai ser, a partir de então, a atividade principal da sociedade. Tá bom, pessoal? Então um abraço aí para os 7º anos, espero que tenha sido proveitoso. Qualquer coisa, vocês perguntem lá no mural, né, alguma coisa. Um abraço, cuidem-se, protejam-se contra essa pandemia de agora, tá bom?